Oi pessoal, beleza? Tudo bem? Esse vídeo aqui ele é um corte do ITA 2025 primeira fase. Se você quiser ver a prova inteira com todas as questões na ordem que foi feita, se você quiser ver questões específicas, primeira, segunda fase de anos anteriores ordenada por conteúdo, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a prova? Maravilha! Questão 29, ITA 2025 primeira fase. Então questão grande aqui. Isso aqui você vai ter que guardar um tempinho a mais para ela, então vamos lá. Tem duas reações, 4 afirmações, tá? Corretas, tá? Para quantificar o ácido ascórbico, então esse cara aqui é o ácido ascórbico, em uma amostra de alimento, foram adicionados 100 ml de uma solução aquosa, 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro, de I2. Então pegou o ácido ascórbico e colocou numa solução de I2. Após a reação completa do ácido ascórbico com ácido... Oh, meu Deus. Após a reação completa do ácido ascórbico, o I2 remanescente foi titulado com uma solução aquosa 5 vezes 10 a menos 3 de tiosulfato de sódio, sendo utilizados 20 ml dessa solução até o ponto de equivalência. Então, a reação do ácido ascórbico com o I2 na reação que ele fez inicial, e aí esse I2 remanescente foi titulado com tiosulfato de sódio, aí só o tiosulfato que participa aqui, né, tá fazendo a reação iônica, beleza. Considere as seguintes afirmações: entre I2 e ácido ascórbico há uma reação de óxido-redução, I2 virou I-, sim. Em que ácido ascórbico age como agente redutor, a gente vai fazer a análise e vai ver. E o I2 como agente oxidante. Então a gente vai separar, ver quem é agente redutor e agente oxidante. A quantidade de ácido ascórbico presente na amostra é 0,08 grama. Contas de titulação do excesso, do I2 remanescente. Vai dar um trabalhinho isso aqui para descobrir, tá? Após a titulação de neutralização do ácido ascórbico, deu pKa, com o I2 no ponto de equivalência, o pH da solução resultante é maior do que 7, é ficar básico. Então, após a titulação de neutralização do ácido ascórbico com I2, mas depois do I2 produziu H+. Se produziu H+, vai ficar ácido, então não vai ficar um pH maior do que 7. Essa tá errado. Isso aqui a gente já faz rapidinho. O I2 pode ser substituído por Br2 como titulante no processo de quantificação do ácido ascórbico como titulante. Esse aqui também caiu uma coisa parecida no passado, na prova 2024, que eu vou comentar aqui. Então, tema da questão: físico-química, soluções, titulação. Mas não é qualquer titulação, não é aquela primeira titulação mais tranquila que a gente faz, que é a titulação ácido-base, é uma retrotitulação, ou uma titulação indireta, ou uma titulação de excesso. Eu já tenho exercícios disso aqui no canal. Então, o que ele fez aqui? Eu vou colocar um vídeo para você visualizar. Ele reagiu o ácido ascórbico com muito I2. Reagiu o ácido ascórbico com muito I2, colocou esse muito I2. Esse muito I2 você conhece. Uma parte consumiu ácido ascórbico, sobrou o I2 remanescente. Esse I2 em excesso é que foi titulado. Então eu quero descobrir a massa, a concentração, eu quero descobrir o ácido ascórbico. Mas eu não vou titular ele diretamente, eu vou titular ele indiretamente. Eu faço ele reagir com o cara que está em excesso, o que sobra dele, o remanescente, o que está em excesso é que eu titulo. E aí o que eu vou fazer? Essa titulação também vai ser uma titulação redox, tá? Porque tem uma reação de óxido-redução aqui. A gente vai fazer a titulação, fazer as contas, descobrir quanto que tinha de I2 remanescente. Depois a gente faz a conta aqui com a solução e com o volume, descobre a quantidade de I2 inicial, então eu faço a conta da titulação, descubro o iodo remanescente. Faço essa conta aqui, descubro o iodo inicial. Faço a diferença do inicial com o remanescente, descubro a quantidade de iodo que reagiu. Então, coloquei uma quantidade, eu titulei o excesso, eu sabia o inicial. A diferença entre o inicial e o excesso é o que reagiu. Terceiro procedimento, descobriu o que reagiu. Descobriu o iodo que reagiu pela proporção estequiométrica. O iodo que reagiu com o ácido ascórbico, eu descubro o ácido ascórbico. Então vai ter 4 procedimentos aqui. Vai ficar claro para você quando a gente for fazer. Vídeo, então, antes. A gente pegou aqui, ó, vou colocar aqui para você uma animação, não é um vídeo, né?
Eu peguei um Erlenmeyer, coloquei 100 mililitros de solução de I2 em excesso, eu conheço essa concentração inicial, então eu sei quanto de I2 tem aqui. E aí eu adiciono a vitamina C que eu não sei a massa que tem. Adiciono alguma coisa que tem uma massa de vitamina C que eu não conheço. Tem vitamina C e mais um monte de porcariada. Então eu sei o inicial. Misturei, uma parte desse inicial vai reagir com a vitamina C. Agora tem uma quantidade aqui de I2 que sobrou, de excesso. Essa quantidade de excesso eu vou titular com o meu tiosulfato de sódio. Vamos dar um zoom aqui agora. Então vamos lá, ó. Vou abrir a torneirinha, isso aqui é uma bureta. Aqui tá meu I2 marrom ali que sobrou. E aí eu abro a torneirinha. Quando eu abrir a torneirinha, vamos lá, uma animaçãozinha, um PowerPoint aqui, vai começar a pingar o tiosulfato nesse I2 que tá sobrando em excesso. Ele vai pingando, vai reagindo, vai virando I-, vai ficando transparente, vai reagindo, vai ficando transparente. Ficou tudo transparente, fecha a torneirinha. Que volume que eu usei aqui na minha titulação? 20 ml de titulante. Com esses 20 ml de titulante, com a concentração de titulante que eu conheço, eu descubro a quantidade de I2 remanescente. Sabia o inicial, descubro o remanescente, a diferença me dá quanto que reagiu com a vitamina C. Beleza? Entendeu? Maravilha. Então vamos lá. Entre o I2 é uma reação de óxido-redução. Vamos fazer essa classificação aqui. Então, ácido ascórbico, I2H+, 2I-, e formou esse C6H6O6. O I2, dois elementos com a mesma eletronegatividade, NOx 0 e menos, carga -1, NOx também -1. Saiu, cada iodo saiu de 0 e foi para -1, cada iodo recebeu um elétron. Então o iodo reduziu e é o agente oxidante. Se o iodo é o agente oxidante, o ácido ascórbico ele vai ter que oxidar. Então se o iodo reduziu, o ácido ascórbico oxidou. Se ele oxidou, ele é o agente redutor. Aqui é interessante que a vitamina C ela é um antioxidante. Só para você entender aqui uma outra coisa. Por que a vitamina C é um antioxidante? Você põe a vitamina C, por exemplo, num alimento, a vitamina C geralmente ela oxida no lugar das coisas. Então, como ela oxida no lugar das coisas, ela vai fazer essas outras coisas reduzir ou evitar que as outras coisas... Na verdade, não vai fazer que as outras coisas reduzam. Ela vai, sei lá, vai ter alguma espécie que vai reduzir e, por exemplo, tem uma carne. Tem alguma espécie que reduz e oxida aquela carne, oxida aquele alimento. Então, alguma espécie reduz e oxida a carne, oxida o alimento. Quando você passa a vitamina C, essa espécie reduz e a vitamina C oxida no lugar. Então, a gente fala que a vitamina C é um antioxidante. Por quê? Porque ela oxida no lugar das outras coisas. A gente está vendo aqui que ela saiu de 8 hidrogênios, foi para 6. Teria que fazer uma conta, ver a estrutura para saber a variação de NOx que teve aqui. Mas não dá para fazer bem uma análise de variação de NOx, porque você precisava da estrutura do ácido ascórbico e da estrutura desse produto aqui. Como você não tem, você não faz a variação de NOx certinha. Você faz, tem 8, tem 6, até dá para fazer, mas não vamos precisar. Então, I2 reduziu, agente oxidante, ácido ascórbico oxidou, agente redutor, verdade, a afirmação 1. Então, o I2 é o agente oxidante. Beleza? Suave. Agora vamos para os cálculos para a gente chegar na massa de vitamina C. Então, primeira coisa, calcular a quantidade de iodo remanescente em excesso pela titulação. Depois, calcular a quantidade inicial. Terceiro, calcular a diferença e com essa diferença calcular a quantidade de massa de ácido ascórbico. Suave, tranquilo? 1, 2, 3, 4. Igual eu falei várias vezes já. Vamos fazer 1, 2, 3 aqui no slide. Então a gente tem 20 mililitros de tiosulfato de sódio como titulante. Eu faço por análise dimensional, tá, pessoal? Você vai sair do volume, como você está começando com uma unidade, dá para fazer titulação de várias vezes. Você pode fazer número de mols de tiosulfato que reage com o número de mols, aí você faz, vira tipo um CV, tem como você fazer nessa estrutura, ou você pode fazer por razão e proporção, por regra de 3, ou como eu faço por análise dimensional, que é ir cortando as unidades. Então vamos cortando as unidades aqui. Eu tenho 20 mililitros de titulante. Vou converter isso aqui para litro, porque a concentração que eu tenho está em litro. O que eu tenho? Eu poderia pôr o M igual a 10 a menos 3 aqui, mas eu estou fazendo assim, que é um jeito que eu costumo mais fazer. E
fica mais visível, né, as etapas. Então, saí de mililitro e fui para litro. 1000 mililitros tem 1 litro, cortou o mililitro e fui para litro de titulante fazendo essa conta. Eu sei que 1 litro de titulante tem 5 vezes 10 a menos 3 mol de tiosulfato de sódio. Cortou o litro de titulante e foi para mol de sulfato de sódio. 2 mols de tiosulfato de sódio está para 1 mol de I2. Então, 2 mols de tiosulfato está para 1 mol de I2. Eu vou chegar na quantidade de I2 em excesso que tinha ali quando eu titulei, mas não na quantidade inicial. Eu titulei, com o volume de titulante eu descubro a quantidade de titulado, mas a quantidade inicial eu vou usar esses dados do início para eu fazer. Então a gente faz essa conta aqui, né? Fazendo a conta, corta esse 0 com e, passa o 10 a menos 3 que está aqui dividindo para cima, fica 10 a menos 6, esse 2 corta com esse 2, fica 50 vezes 10 a menos 6, 50 vezes 10 a menos 6 é 5 vezes 10 a menos 5, mol de 2, que tinha no excesso ali no titulado. Agora a gente vai quantitar a quantidade de iodo no início. Concentração e volume, eu tenho 100 mililitros de solução, em 1 litro, né? Em 1 litro ou 1000 mililitros, em 1 litro ou 1000 mililitros eu tenho 5 vezes 10 a menos 3. Corto 100 com 1000, passo 10 para cima, 5 vezes 10 a menos 4. Ou, né, passando aqui para 10 a menos 5 para ficar fácil de comparar, 50 vezes 10 a menos 5. Então, no início tinha 50 vezes 10 a menos 5, reagiu com o ácido ascórbico, sobrou 5 vezes 10 a menos 5. Então, eu tinha uma quantidade de I2 que reagiu, eu tenho uma quantidade de I2 que reagiu com o ácido ascórbico, eu titulei e descobri a quantidade de excesso, e eu tenho a quantidade de I2 inicial adicionado. A quantidade de I2 que reagiu tinha 50, sobrou 5, quanto que reagiu? 45 vezes 10 a menos 5 mol de I2. Beleza? Tranquilo? Tá entendendo? Se qualquer coisa, deixa um comentário aí. Vamos continuar. Sobe, sobe, sobe. Agora a gente, com essa quantidade de I2, a gente, na primeira reação, né? Só para voltar aqui, a proporção estequiométrica é 1 para 1. Então, com essa quantidade de I2, a gente acha a quantidade de vitamina C em mol. Com a quantidade de vitamina C em mol, a gente calcula a massa molar, usando os dados que está lá no começo da prova, e chega na massa. Então, eu tenho essa quantidade de mols de iodo, I2, 1 mol de iodo reage com 1 mol de ácido acético, 1 mol de ácido acético tem qual... meu Deus, ácido acético. Ácido ascórbico, ácido acético é do vinagre, esquece que eu falei. Então eu tenho essa quantidade de mols de iodo, 1 mol de iodo está para 1 mol de ácido ascórbico, calcula a massa molar de um ácido ascórbico. Aí, 6 vezes 12, 8 vezes 1, 6 vezes 16. Soma tudo dá 176. Corta mol de iodo, corta mol de ácido, sobra grama de ácido ascórbico. 45 vezes 176 vai dar 7.920 vezes 10 a menos 5. 7.920 vezes 10 a menos 5, anda vírgula 5 vezes para a direita, fica 0,0792. 0,0792 vamos voltar aqui, é aproximadamente, 0,0792 é aproximadamente 0,08. Então, a quantidade de ácido ascórbico presente na amostra é essa. Então, 1, 2, 3, 4. Titulação do excesso é sempre assim. Faz as contas da titulação do excesso, faz as contas do inicial que você sabe, faz a diferença e descobriu quanto que reagiu. As titulações normais, presta atenção aqui. As titulações normais, a gente já titula direto e descobre a quantidade de ácido ascórbico que tem direto. Aqui a gente descobre indiretamente a quantidade. Então aqui a gente descobre a quantidade de ácido acético. Por que eu tô falando ácido acético toda hora? A gente descobre a quantidade de ácido ascórbico indiretamente pela quantidade de I2 que reagiu. Beleza? Então a gente, se fosse fazer uma titulação direta, a gente queria descobrir essa quantidade de mols de ácido ascórbico direto. Aqui não, aqui é uma titulação, retrotitulação, titulação do excesso, titulação indireta, beleza? Fizemos o 1 e o 2, agora o 3 e o 4 a gente vai fazer aqui mesmo. O 3 a gente já viu, né? Após a titulação de neutralização do ácido ascórbico com I2, então essa reação aqui, né, de neutralização do ácido ascórbico com I2, não é bem uma neutralização, né, uma reação de óxido-redução,
o pH é resultante, é maior do que 7? Não, ele é menor do que 7, porque produziu H+, se produziu H+, vai ficar um meio ácido, né? Lembrando que pH 7 só é neutro a 25 graus Celsius, tá? Então, se o meio tá ácido, o pH vai ser menor do que 7, considerando 25 graus Celsius, beleza? Se for outra temperatura, o pH neutro vai ser outro, porque por causa do cadáver da água, coisas assim, tá? Só um detalhe. Beleza, o I2 pode ser substituído por BR2 como titulante no processo de quantificação do ácido ascórbico. Então, eu poderia... Essa daqui é difícil, ó. Então, 1 e 2 ou 1, 2 e 4. Então, você vai ficar entre a A e a B. Putz, você teria que saber o 4, tá? Ano passado caiu uma coisa muito parecida que eu vou te mostrar e vou deixar de indicação no final do vídeo, que é o seguinte. Você pode lembrar, você tem que lembrar que a tendência, o potencial de redução do I2, ele é menor do que do F2. Então, o I2, ele quer menos receber elétrons do que o F2, que o Cl2, que o Br2. Então, a gente tem aquela família, né, a 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, né, o Fernando Collor, brasileiro que irritou a todos, né, pra você lembrar ali a 7A. Aí você lembra que o potencial de redução é maior no F2 e menor no I2. E aí, o que isso quer dizer? Pensa comigo, se o I2, que tem um menor potencial de redução, conseguiu reduzir e atuar como agente oxidante e oxidar o ácido ascórbico, uma substância, um elemento com maior potencial de redução, uma substância, um elemento com maior potencial de redução, ele vai reduzir mais facilmente, ele vai querer mais reduzir, e se ele vai querer mais reduzir, ele vai ser um agente oxidante mais forte, e se ele vai ser um agente oxidante mais forte, por exemplo, F2, Cl2, Br2, se ele vai ser um agente oxidante mais forte, ele vai conseguir fazer isso daqui. E aí eu vou ter Br-, Cl-, e aí esse Cl-, Br- fica ali no líquido, e aí, por exemplo, se sobrar um Br2, um Cl2, ele vai reagir com tiosulfato? Aí você tem que pensar nisso também. Pô, o Br2 reage com tiosulfato. Aí tem essa segunda parte aqui, que aí você teria que confiar que dá certo com Br2, que dá certo com Cl2. Mas pelo potencial de redução, você consegue pensar na primeira reação. Então, se o I2 reagiu com ácido ascórbico, porque o I2 atuou como agente oxidante, agentes oxidantes mais fortes também. Ah, mas ele vai reagir com tiosulfato? Aí você teria que, vai dar certo. Ou, é verdade, tá? Então você pode substituir por Br2, por Cl2, até por F2, considerando só a primeira reação e considerando a força como agente oxidante. E aí a segunda reação, você teria que conhecer essa coisa muito específica, que são titulações indiretas com Br2, que seria possível. Então, você saber disso de cabeça é muito improvável. Você teria que fazer essa extrapolação para a tendência. Ano passado caiu uma coisa muito parecida, que é as reações de simples troca. Eu fiz uma questão, gente, com tanta animação do PowerPoint, ninguém assistiu, super detalhado, com animação, com vídeo. Eu trouxe vídeo da Carolina do Norte, da Universidade da Carolina do Norte de Ciência e Matemática, que eles fazem essas reações. E aí, nesse exercício do ano passado, você tinha que saber a cor do Cl2, a cor do Br2, a cor do I2 e saber essa série de reatividade que está relacionada com o potencial de redução. Então, o F2 é mais reativo que o Cl2, que é mais reativo que o Br2, que é mais reativo que o I2. Então, a reatividade vai diminuindo na família 7A. Essa reatividade diminui porque o potencial de redução diminui. E aí, o F2 e o Cl2 são gases. O Cl2 é um gás verde. O Br2 ele é ali um líquido marrom acastanhado. E o I2 ele tende a ficar sólido. Ah, mas aqui ele tá aquoso. Não, mas assim, saber a cor do sólido, se ele formar na formação. É legal você saber que o I2, beleza, o I2 aquoso é uma coisa, né? Ele vai ficar marrom ali na solução quando ele ficar dissolvido. Eu coloco isso no vídeo. Veja a sugestão do ano passado. Quando ele tá dissolvido, ele fica marrom, como eu coloquei aqui no vídeo da titulação. Mas ele sólido é roxo. E aí você tem que saber se formar I2 sólido, teria que formar um sólido roxo. E aí o que acontece? Nas reações de simples troca, aqui que a gente tem A mais BC, o A
entra no lugar do C e fica C mais BA. Para o A entrar no lugar do C, o A tem que ser mais reativo do que C, que é isso que cobrou no ano passado. Tá? Só para você entender que isso aqui, nossa, isso aqui é muito específico. É, muito específico, mas apareceu ano passado, tem que saber essa série de reatividade. Então, para o A entrar no lugar do C, por exemplo, o BR2 é mais reativo que o I, então é bem o caso que a gente está tendo aqui. O BR2 é mais reativo que o I, porque o flúor é mais reativo que o cloro. A folha virou aqui por causa do vento. O flúor é mais reativo que o cloro, que é mais reativo que o bromo, que é mais reativo que o iodo. Então, numa reação de simples troca, o BR2 é mais reativo que o iodo. O BR2 vira BR- e entra no lugar do iodo e fica NaBr. E o I- sai, né? Quando o I- sai, ele deixa de ser I- e vira I2. É uma reação de óxido-redução, né? Que saiu de 0 e foi para -1, saiu de -1 e foi para 0, mas essa simples troca ocorre. Você pode pensar de um jeito mais simples pela série de reatividade, ou pensar no potencial de redução. Eu coloquei aqui, ó, potencial de redução maior na oxirredução do F2, maior força como agente oxidante. Então, com isso daqui, o I2 pode ser substituído por BR2 pensando só na primeira reação. Se ele vai dar certo de reagir com tiosulfato, aí sabe Deus lá se vai dar certo. Beleza? Então, por isso que no gabarito é 1, 2 e 4. Beleza? Difícil, né? Difícil. Zoado. Titulações são super importantes, né? Tem muita fraude de alimentos, de muita coisa. E essas... Nossa, tá ventando aqui. Tá muito quente, tá ventando e eu tô morrendo de calor. Titulações são muito importantes aí para determinar fraudes de alimentos, bebidas e coisas assim, tá? Sugestões para você, como eu falei, a questão do ano passado, ó, a animação aqui na thumbnail, a cor, ó, o I2, o I-, roxo, tudo, CL2, dá uma olhada aqui que tem muita animação dessas reações de halogênio, né, que é o X2, com o haleto, que é o X-, BR2, CL2, formando Cl-, BR-. E se você não está seguro ainda a fazer titulações, tem essa questão de titulação para a UEG, Universidade Estadual de Goiás de Medicina. E se você entrar na playlist de soluções, tem outra questão da FUVEST que eu tinha colocado aqui, mas tirei nas sugestões, que é uma outro exercício da FUVEST 2023, segunda fase. Tem também, você pode procurar aí no canal, de retrotitulação, bem parecido com esse. Esse aqui é uma titulação com umas contas meio estranhas, tá? Então dá uma olhada aqui que vai dar tudo certo, beleza? Qualquer dúvida deixa um comentário. Vamos continuar?